Bom dia, Pedro. Bom dia, Sinara. Bom dia, Renato. Bom dia, Adri. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Tudo Olha bom. só, agora que você chegou, eu queria começar passando um videozinho desse final de semana do Augusto de Arruda Botelho, desmascarando o ex-juiz Sérgio Moro num evento sobre o Brasil em Boston. Então, vou passar rapidinho para o Pedro comentar. Agora, questionar a integridade dos procuradores e a minha integridade na Operação Lava Jato, com todo respeito, eu não concordo. E você está errado em colocar esse assunto. Errado em colocar o assunto, por quê, ministro? Tem uma conversa específica que o senhor já comentou e o senhor chamou de descuido numa entrevista para a Veja. Aqui não é uma conversa, com todo respeito, cotidiana entre advogados, juízes e partes. No momento que o senhor indica uma testemunha para o Deltan, o senhor chamou isso de descuido. Eu queria tratar especificamente de um ponto dessa conversa. Quando o Deltan, diante da recusa dessa testemunha que o senhor teria indicado para o Deltan, teria se recusado a prestar um depoimento. Deltan diz, então, que faria uma intimação oficial com base numa notícia apócrifa. E o senhor, então, respondeu, melhor formalizar, então. Para que não fique muito jurídico, eu vou explicar. O senhor indicou uma testemunha para o Deltan vai atrás dessa testemunha, essa testemunha se recusa a prestar um depoimento. Deltan, então, diz, eu vou forjar uma denúncia anônima, porque, na verdade, a fonte era o senhor, e aí, então, essa testemunha vai prestar um depoimento. O senhor responde, melhor formalizar, então. Isso aqui, ministro, o senhor, aqui bastante experiente, vários anos como juiz criminal, eu como advogado criminal, é uma falsidade ideológica. O senhor não só não repreendeu o procurador, como concordou, o que faz com imenso respeito o senhor, quase que um coautor do crime de falsidade ideológica. O senhor acha essa conversa normal? Augusto, o senhor já comentou essa conversa, não, para começo de conversa, essa troca de mensagens, nem sei se aconteceu. Não, mas o senhor já disse que aconteceu. Essa formalização? O senhor disse que aconteceu. Thaís, Pedro, o que você achou disso? Que situação, hein? Primeiro, é evidente que esse é um dos vários exemplos que a gente tem como o processo contra Lula foi intensamente fraudulento. Foi uma fraude. Porque, primeiro, julgado por um juiz que foi um militante, um ativista político, não um juiz, né? Sim. Agora, é evidente que esse exemplo que o Augusto levanta não pode ser usado como prova no campo criminal, por causa do modo como foi obtidas as informações, pelo menos pelo conteúdo das investigações feitas até hoje. Agora, no campo da política, devem ser usadas sim, porque é importante. Veja, se ele foi ser um juiz parcial, é ser muito desleal à magistratura, é ser muito, muito desleal à função que ele exerce. É talvez a maior deslealdade que um juiz possa praticar, talvez não é. O maior ilícito moral e jurídico que um juiz pode praticar é isso. Se ele foi desleal com a magistratura, é natural imaginar que ele pode ser desleal com os eleitores. Então é importante alertar o eleitorado dessa deslealdade. Então, é cabível, sim, o debate. O Augusto foi brilhante na forma que colocou, como, aliás, é peculiar dele, é um advogado brilhante, jovem, muito competente. Então, eu creio que a questão foi corretamente posta e mostra, mais uma vez, a fraude que é Moro, né? Realmente é um sujeito, vamos dizer, o chorume, né, da vida. Ele representa o chorume da vida social brasileira, né? É o pior da nossa sociedade. E Pedro, se você estivesse lá, o que você falaria frente a frente para o Moro? Ainda bem que você perguntou isso para o Pedro. Sabe que eu tenho dúvida se essas coisas funcionam? O Foucault, você sabe que não gostava de debate, né? Ele fez com o Chomsky uma vez lá no país, não me lembro agora se foi Noruega, onde é que foi Dinamarca, mas ele fez lá um debate, tem até no YouTube aí, se você procurar, deve ter. Mas ele não gostava de debate. Acho que ele tem razão. Essa ideia do debate como democrático é mais ou menos, entendeu? Quando você fala em ter uma discussão consistente, porque fala 10 minutos, 20 minutos, outro 10 minutos, 20 minutos, isso não esclarece nada, né? Fica só um pugilato, né? E eu, com o Moro, eu preferia ter talvez um pugilato físico com ele, não
Eu não sei fazer pugilato, esse é o meu problema. Eu não sei bater em ninguém, mas se eu soubesse, eu preferiria do que ter um pugilato verbal. Dá uma de Will Smith, né? É verdade. Essa coisa do debate, inclusive, Pedro, eu acho que às vezes acaba normalizando o outro lado, naturalizando o outro lado. Muitas vezes eu já fui desafiado para vários debates, evidentemente, em geral, por pessoas que estão fora até do campo da democracia. Fala, não vou naturalizar esse tipo de pessoa, não vou colocar ele dentro. E veja, Renato, tem aquela história antiga que o advogado conhece bem, né, de que quando você luta com um porco na lama, ele está no ambiente dele, sai feliz e você sai sujo, né? Então, não dá para ficar debatendo com essa gente como se fosse legítima a extrema-direita num plano de um debate que todo debate tem que ter pressuposto. Qual que é o debate que você tem quando você debate com liberais, com gente de centro-direita? O pressuposto é humanístico, o pressuposto são os valores da democracia e da Constituição. Como não tem esse pressuposto, esse é um sujeito que não tem esse pressuposto. Moro quer destruir a Constituição de 88. Veja, o que está em disputa nessa eleição, o Freixo até falou isso outro dia com razão, é a existência ou não da Constituição de 88. Bolsonaro e Moro representam o fim da Constituição de 88 de fato. Né? O único voto possível aí no plano pragmático em favor da Constituição é Lula. Óbvio que quem votar no Ciro vai estar votando em favor também, mas não vai ter eficácia, porque ele vai ter pouco voto. Né? Então, não tenham dúvida, nós estamos numa luta entre civilização e barbárie, entre um pacto mínimo humanístico que deve percorrer a democracia ou uma não democracia, uma proposta autoritária de gestão das coisas. Né? Quando ele fala, por exemplo, Moro, que não, você não deve estar debatendo, você viu no comecinho do vídeo, ele fala, você não deve estar aqui me questionando sobre as coisas da Lava Jato, não é legítimo isso. Claro que é legítimo, é um ato público, foram atos praticados em nome do Estado, pelo Estado, devem ser amplamente questionados. Mesmo que fossem atos adequados e corretos, é legítimo questionar. Quer dizer, então esse sujeito acha que autoridades estatais devem ser intangíveis pela crítica. Olha que coisa autoritária, né? Então, isso é grave, né? Eu acho que a gente tem que se pôr contra isso. É um autoritarismo, né? Tipo, você não pode questionar, você não tem legitimidade para me questionar. Esses caras acham que vivem aonde? Enfim, Sinara Menezes. Eu acho incrível, né? O Moro, ele se acha, Pedro, o juiz mais competente do mundo, né? E você sabe que o que me impressiona na persona do Moro é, primeiro, que ele, na verdade, não foi um aluno aplicado. Você percebe que ele não tem estofo cultural. E quando ele pega uma pessoa, de fato, com estofo e bem preparado, como o Augusto, ele dá tremelique, né? Você percebeu isso? Que ele dá um tremelique, ele entra em parafuso, porque eu acho ele um pouco limitado intelectualmente, sabia? Eu acho que o personagem Moro que foi criado é uma fraude também, né? Ele tem uma... Você vê a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, tive a curiosidade de ler. Sim. Né, dele. São frágeis, né? Eu, membro de uma banca, não daria aprovação de jeito nenhum, né? Quer dizer, então ele tem limitações, e eu examino gente em banca de mestrado e doutorado há um bom tempo e muitos, e todo dia quase, né? Todo dia exagero, mas pelo menos aí, vamos dizer, todo mês eu examino alguém. E são textos muito frágeis, compromete inclusive a imagem da universidade que ele frequentou no mestrado e doutorado, a meu ver. Né? Frágeis não por nenhum problema subjetivo dele, por um problema objetivo do texto. São textos ruins. Né? Ele não tem uma compreensão adequada no plano normativo. O texto do Moro é um texto que procura, a título de dizer que está aplicando o direito, em realidade mudar o direito sem ser pela via democrática, sem ser pelo voto. Ele quer estabelecer mecanismos autoritários de interpretação que não são permitidos pela nossa normatividade. Portanto, no plano jurídico é muito frágil o raciocínio dele, porque o raciocínio, para ser bom no campo do jurídico,
do direito, e existem 1000 interpretações, 1000 conceitos diferentes do que sejam direitos, muita disputa, muita divergência no campo teórico jurídico, mas a realidade é que todos esses raciocínios partem de um parte-pri normativo, né? Então, para ser um bom raciocínio jurídico, tem que ser um raciocínio normativo. Seja esse normativo advindo dos princípios morais que informam a ordem jurídica, sejam dos padrões de conduta, quer dizer, cada um vai ter sua interpretação, seja do fato que origina o elemento de poder, né? Mas todas essas linhagens do direito têm isso em comum, que é um raciocínio normativo. Como raciocínio normativo, tanto o texto do Deltan sobre garantismo integral, que é a tese de mestrado dele, perdão, dissertação de mestrado, quanto a dissertação de mestrado e doutorado de Moro, são muito frágeis. Não espelham o que determina a Constituição Federal. Vão à Constituição não para buscar o que a Constituição determina, que é o raciocínio normativo correto. Vão à Constituição para buscar argumentos para fazer o que eles desejam, que é uma visão extremamente autoritária de mundo, que a Constituição de 88 tem por função combater essa visão. Como fala Ferrajoli, as constituições do pós-guerra são sementes antifascistas. O espírito da Constituição brasileira é uma semente antiditadura, uma semente anti-autoritária, uma semente antifascista. E esses caras, Moro e Dallagnol, são militantes do fascismo no interior, que estavam usando da toga para poder fazer isso, para poder realizar sua militância, o que é algo absolutamente espúrio e ilegítimo. Então, essas questões que o Augusto levanta no plano técnico, elas, no plano sistêmico da democracia constitucional, significam isso, que eles estavam exercendo, através da toga, uma militância política que é absolutamente indevida, né, e incompatível com a nossa condição. Ô Pedro, só mais uma coisinha, porque eu me espanto que minha mãe é uma pessoa simples, dona de casa, ela vira para mim e fala assim, esse homem não sabe nem falar sobre o Moro. Esse homem não sabe nem falar. E aí você vê o que criaram. Criaram um cara que escreveram até livro, jornalista escreveu livro sobre esse cara. Esse cara foi colocado na capa das revistas como um herói nacional. Eles não perceberam as limitações do Moro ou eles sabiam das limitações do Moro, no entanto, promoveram ele porque ele era contra o Lula? É difícil saber, Sinara. Eu acho que a atividade de conhecimento ela é complexa. Por exemplo, a sua mãe, você fala, não, uma pessoa simples, mas ela empreende bem o conhecimento da realidade, porque a primeira etapa do conhecer é a intuição do real. É como o real, como eu me relaciono com o ambiente que me cerca e consigo enxergá-lo, vamos dizer assim, né? Você vê, por exemplo, textos valiosíssimos, eu estou falando aqui de coisa que vale a pena, textos valiosíssimos, produzidos aqui, por exemplo, na filosofia política brasileira, que são muito eruditos, eu mesmo uso esses textos, mas eu estou falando deles porque eu acho que eles são textos em que esse elemento intuitivo do real, o autor não tem, né? Não consegue compreender a realidade como está se dando, embora tenha um texto extremamente erudito, interessante sobre a realidade. Agora, tem gente muito simples, o Lula é um exemplo disso, que consegue compreender com muita intuição e imediatidade a realidade. Então, eu acho que teve gente que, efetivamente, a maioria das pessoas não entendeu o que estava acontecendo naquela época. Eles achavam que era um combate à corrupção, algo legítimo, agora vamos mudar o país, etc. e tal, né? O parti-pri, uma análise equivocada, como se o que caracterizasse as iniquidades brasileiras fosse a corrupção. Há muita corrupção no Brasil e precisa ser combatida, mas ela é sintoma de um problema que nós temos, que é uma visão colonialista, uma visão atrasada, medieval do que seja a vida e a política, né? Quer dizer, então, que a nossa elite tem. A nossa elite é muito atrasada, violenta, inculta, né? Então, esse é que é o problema central que nós passamos, né? Mas aí eles que é típico da direita brasileira falsear essa questão, né? Isso, historicamente, você sabe disso, é feito há muito tempo, por toda a nossa república, né? Toda a história republicana. É um discurso moralista, em geral feito por gente iníqua, por gente que não tem esses valores morais tão intensamente realizados na sua vida, né? Mas um discurso moralista que procura substituir uma realidade extremamente opressiva e violenta por um discurso moralista, por uma visão idealista do real, né? Então é isso que essa gente, e esses jornalistas foram vítimas disso, né?
Mas foi pior, né? A prática do jornalismo, me desculpem, viu, Renato e Sinara e Dri, não é nada com relação a vocês, obviamente, nem a todos os jornalistas, mas é que a prática do jornalismo naquele período foi o que vocês mesmos chamam de jornalismo de acesso, que é um jornalismo antiético, em que eu substituo a investigação jornalística pela visão do Estado. Veja, o jornalismo que teria função na democracia, de ser um crítico do poder e do Estado, ele adota a visão do Estado na questão, a visão do juiz, do delegado, do procurador. Então, a disputa entre os jornalistas fica quem tem mais acesso a essas autoridades. E a paga por ter acesso é veicular o discurso deles, o discurso do Estado, do poder. O jornalismo acaba se desnaturando eticamente e, com isso, ele vira um veículo do poder e não um veículo crítico ao poder. Foi o que aconteceu. Nós tivemos um jornalismo muito pobre no plano ético nesse período, que comprometeu sua qualidade, me parece. Agora, também, eles também estavam alinhados com os donos dos veículos que queriam tirar o PT do poder, né? Mas quando o jornalismo é usado, não sei se o Renato concorda com isso, uma coisa é a gente partir do pressuposto que ninguém é neutro, e ninguém é mesmo, somos seres humanos, logo somos seres não neutros. Outra coisa é achar que atividade técnica ou de pesquisa é a festa da cocada ideológica. Eu falo, por exemplo, meus orientandos, se a dissertação ou tese não incomodar, ela está errada, ela tá deficiente. Né? Errada não digo, é deficiente. Tem que incomodar. A atividade técnica e profissional da gente tem que criar desconforto ideológico, às vezes, porque a ideologia é uma forma de apreensão da realidade que nem sempre é verdadeira. Então, uma atividade jornalística, ela não é a festa da cocada ideológica, que eu uso ela, devo usá-la em favor de qualquer finalidade ideológica. Ela tem certas regras éticas e técnicas, eu não sei, vocês é que sabem quais são as técnicas, que estabelecem um discurso minimamente, vamos dizer, imparcial. Imparcialidade é diferente de neutralidade. Neutro ninguém é. A imparcialidade é um valor ético e a gente pode estar perto dele 1 centímetro de distância ou 2 quilômetros, que nem duas linhas paralelas. A gente nunca é imparcial também. Mas nós podemos estar 1 milímetro de distância e podemos estar a 2 quilômetros de distância. O jornalismo naquela época ficou a 10 quilômetros de distância disso. Eu prefiro honestidade, sabe? Eu acho que você pode fazer o jornalismo com lado e honesto ao mesmo tempo. Não pode, eu já vi isso em vários países do mundo. Eu já vi. Funciona bem. E funciona. Você faz jornalismo. Agora, você tem uma visão de mundo escancarada. O lance é que aqui, Pedro, as visões de mundo dos jornais são ocultas, né? É isso, eu queria meter o bedelho nessa conversa, porque assim, quando a gente fala de neutralidade, quer dizer, esse mito da neutralidade, já nenhum no campo acadêmico das comunicações, ele é absolutamente ignorado. Ninguém mais defende que jornalismo seja algo neutro. Inclusive, até ainda se usa muito, para não dizer que ninguém usa, alguns liberais americanos utilizam isso, inclusive o Glenn. Jornalismo neutral, mas é fora de debate, isso já está descartado, teoricamente. A imparcialidade é algo que você pode, exatamente isso que o Pedro falou, você pode buscar, sabendo que você não vai alcançar na sua totalidade. Pode ser que um veículo queira ser mais imparcial do que outros. O que não quer dizer que esses outros que não se dedicam a esse nível de imparcialidade sejam desonestos. Tem uma questão objetiva que é assim, a verdade factual tem que ser preservada. E ela simplesmente foi ignorada nesse caso da Lava Jato por muitos veículos de comunicação, que se tornaram porta-vozes. Por exemplo, eu não gosto de fazer, às vezes, não é nenhum ataque, mas vou dar um exemplo de um jornalista que eu admirava muito, Fausto Macedo, do estado de São Paulo, que se tornou porta-voz do lavajatismo, até ser substituído como uma laranja que já tinha dado o suco que deveria dar, pelo antagonista, que foi se tornar o veículo porta-voz depois, no final da operação adiante. E você ia discutir com esse jornalista, Sinara Pedro, era terrível. Eles falaram assim, mas você está duvidando da honestidade do Moro? Como se ela fosse algo de um patamar. Enfim. Eu acho que essa questão essa semana, Pedro, semana passada, o Reinaldo Azevedo,
ele quis estabelecer uma diferença entre os jornalistas da mídia comercial e nós, que somos de esquerda, e também os bolsonaristas, que nem jornalismo fazem, ele chama eles de jornalismo não militante. Eu acho isso uma mentira absurda, porque se nós somos chamados de militantes porque nós somos a favor do MST, do MTST, do Lula, eles são a favor do mercado financeiro, eles são a favor do agronegócio, então eles militam, né? Eu posso usar o termo que eles são militantes do sistema bancário, do mercado financeiro, do agronegócio. E eu posso ser militante, com orgulho, aliás, do MST, do MTST, da Justiça Social. Qual a diferença? O fato deles terem patrão e eu não tenho? Essa lógica de que os veículos da mídia tradicional não são veículos... Sinara, mas eu acho que naquele momento houve um problema pior. Porque, tudo bem, vamos dizer, o que tem uma atividade que diferencia você do Reinaldo Azevedo, por exemplo, no jornalismo, mas tem uma atividade entre vocês que é incomum. Se vocês, como jornalistas, se predispõem a realizar uma investigação jornalista, tem certos padrões de conduta de investigação que ambos vão adotar. Sim. E esses padrões mínimos, esse common ground, esse solo comum que o jornalismo habita em termos de valores, foi rompido na Lava Jato. Quer dizer, houve uma intenção política de produzir um discurso, como está hoje rompido na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, pelos dois lados, pelo lado russo e pelo lado ucraniano. Sim, concordo. Absolutamente, virou torcida. Quer dizer, tem um conceito mínimo do que é o jornalismo que diferencia ele da torcida. É isso que eu quero dizer. Como no direito também. No direito há essas mesmas divergências ideológicas, tal, mas tem certas práticas comuns a todos que participam da teoria jurídica que me permite diferenciar o que é uma teoria jurídica que eu divirjo, mas que eu reconheço como legítima, de uma teoria jurídica fraudulenta. A teoria jurídica de Moro e Dallagnol é fraudulenta. Como foi fraudulento a forma de jornalismo realizado naquele período. Não havia uma preocupação de elucidar fatos, de investigar fatos. Havia uma disputa sobre quem conseguia mais acesso às autoridades para reproduzir a visão das autoridades sobre o assunto. Quer dizer, em nenhum momento houve uma investigação que colocasse em questão a gíria estatal ali. Gostado que eles se dizem liberais. Liberais aonde? Nada, né? Foram profundamente autoritários e reacionários naquele período. Mas, de qualquer forma, é isso. Quer dizer, eu acho que esse padrão mínimo de conduta que o conceito jornalista traz não foi observado naquele período. Eles não foram jornalistas. Eles foram militantes, no estrito senso. Exato. Entendeu? Militantes da extrema-direita, que é diferente de você... Militantes da Lava Jato. É isso que eu estou falando. A palavra militante só serve para eles para definir um jornalismo que está do lado da esquerda. O que eles fazem, né? Quando você vê, por exemplo, Pedro, que todos os eventos dessas grandes empresas foram patrocinados pelas empreiteiras da Lava Jato. Foram patrocinados. A Odebrecht patrocinou muito evento da Folha. Então, assim, e aí? Como é que se fala isso? Como é que se chama esse tipo de jornalismo? Eu acho que é isso, né? O Hugo chegou aqui, eu ia pedir para o Hugo Albuquerque, não sei se o Hugo foi aluno do Pedro lá na PUC. Que ele é advogado também, né? Exato. É meu amigo, há muito tempo, meu querido amigo, foi meu assistente na PUC, né? Agora me abandonou, mas era meu assistente. Aí, ó. Tá sem som, Pedro. Bem-vindo, Hugo, tudo bem? E antes do Pedro ir embora, eu tenho uma perguntinha para ele. O Hugo está parecendo um beatnik hoje, hein? Com essa jaqueta, ele está totalmente beatnik hoje. Ele, além de sempre ter sido um dos melhores alunos da PUC, lá, muito bem preparado intelectualmente, sempre teve esse astral de transgressor que as moças já gostavam. É um jacobino. É um jacobino mesmo. Hugo, vê se você arruma seu... Você está sem som, Hugo. Deixa enquanto ele ajusta aí, eu vou ler os superchats e depois eu vou querer saber do Pedro o que ele achou dessa notícia aqui de hoje das Forças Armadas comprando 35 mil unidades de Viagra. Já começou a rir. Mas antes, deixa eu ler aqui a responsabilidade que diz: sugiro distribuição
de camisetas dos partidos que apoiam Lula às pessoas que trabalham e sobrevivem em situação de rua. Não citando Lula nem PT, evita a agressividade de bolsonaristas, é muito eficaz, diz aqui a responsa. Thaís Neves diz, eu acho que Moro foi plantado. Como um juiz vai falar cônjuge e repetir? Nunca vi, diz a Thaís. E o César, ele diz aqui, a seleção de manchetes já é parcialidade. Com certeza a escolha da pauta, né, você já escolheu uma e a outra já demonstra, né, a parcialidade. Mas, Pedro, diga lá, o que você achou dessa questão? 35 mil Viagras e sem contar que na sexta já tinha tido a divulgação de 56 milhões gastos em picanha, mignon e salmão. Essas coisas acho que tem que ser esclarecidas, isso aí. Deve ter alguma razão. Dizem que Viagra não serve só para aquela função mais pública dele, né? Que ele tem funções para cuidar de hipertensão pulmonar, etc. Tal. Tem que verificar. Eu não sei qual a razão comprar, então, para ter uma análise um pouco mais imparcial aí do problema, ou mais acurada, precisaria haver o processo administrativo e as razões expendidas aí do porquê da compra, mas que é muito estranho, né? Fica parecendo que estão comprando Viagra para fim recreativo. Isso não pode, isso é absolutamente ilegal, né? Absolutamente inconstitucional. O órgão público não pode promover, seja nos militares ou nos civis, atividade recreativa. É bom que todo mundo tenha recreação nesses assuntos, contribui para uma boa economia erógena na sociedade, mas, de qualquer forma, tem mecanismos para isso. É o capital privado de cada um que deve ser investido nesse tipo de atividade, né? E não... Veja que as duas questões inspiram uma ideia de que há atividade recreativa. A picanha, que lembra o churrasco, e o Viagra, que lembra aí os folguedos da existência. Mas que tem uma questão ideológica. Eles querem manter a ditadura. Mas, na realidade, talvez signifique que eles são dita mole, porque... Dita mole, né? Milhões de pílulas, assim. O cara... Voltei aqui, tinha caído, tinha dado um bug. Pô, o Pedrão aí, eu fui assistente do Pedrão um tempo, pô. O Pedro foi meu orientador de mestrado aí, o Pedro me aguentou um tempo. Não abandonei não, Pedro. Prazer, é uma honra. Correria da vida aí, estamos aqui. Aproveitar que daqui a pouco o Pedro vai ter que sair, mas antes eu queria aproveitar o Pedro, que está sempre na França também, para fazer essa primeira análise junto com o... Eu estou indo essa sexta para lá. Então, o Pedro, o que você achou, o Bruno e o Hugo? Queria que você fizesse um resumo desse resultado eleitoral. Olha, bem, eu vou dar a minha impressão. Isso aí o Hugo conhece mais do que eu, ele se dedica a esse tipo de análise política, geopolítica em geral, né? Eu sou meio amador nisso aí. Mas o que eu observei nos resultados é que, bem, primeiro, se destaca muito o crescimento da Le Pen. Isso é um fenômeno que vem na França ocorrendo, criar um crescimento da extrema-direita. Eles, inclusive, inventaram lá agora um troço interessante. Tem um candidato, o Eric, esqueci o sobrenome dele. Zemmour, que ele criaram esse sujeito como uma espécie de um fantasma de extrema-direita, para falar que a Le Pen não é tão extrema-direita. Ela já vinha nessa estratégia quando falava de Bolsonaro. Ela falava, não, sou diferente de Bolsonaro. O Bolsonaro foi usado na França como uma tentativa de criação da ideia, e ela realmente tem um lado que é verdadeiro. Ela, vamos dizer, nos últimos 10 anos, tem promovido uma moderação no discurso que o pai dela entoava, etc. Uma moderação parcial aí, né? Mas, de qualquer forma, é uma pessoa de extrema-direita, xenófoba, etc., com todas as características que a extrema-direita europeia tem. Então, isso me parece verdadeiro, mas também o outro lado que pouca gente talvez tenha observado é que se somasse os votos do Mélenchon, do PS e do PC, o Mélenchon tinha ido para o segundo turno. Ou seja, a esquerda cresceu também, né? Não foi só um crescimento da extrema-direita. O que eu acho que há é, no mundo, o enfraquecimento dos centros, né? O centro-direita e o centro-esquerda. Você tem observado esse fenômeno de crescimento dessas franjas aí, é muito interessante ver o que vai dar nisso aí. Agora, o que eu acho um erro é a gente estar defendendo, inclusive amigos queridos meus, defendendo a ideia de que se fosse francês, se a gente fosse francês, deveria votar nulo. Não, eu não acho. Eu acho que ali é
Não dá para descartar que a extrema-direita hoje no mundo é uma agressão à civilização. Stalin se juntou com os americanos para combater o nazismo, quer dizer, nós não estamos numa situação normal, não é normal essa direita que está aí, é uma direita extrema que significa uma agressão a um pacto mínimo de civilização e a democracia que nós não podemos aceitar nem tratar com normalidade. Nesses momentos, está lá o Macron e a Le Pen, o caso é, como diz Mélenchon, nenhum voto para Le Pen. Né? Quer dizer, você ter uma postura que talvez mais do que chamar o voto do Macron, seja chamar o não voto na Le Pen. Né? E esse não voto significa votar no Macron, tem que ser claro isso, é isso mesmo. É melhor do que a Le Pen. A Le Pen vai ser uma desgraça, não é só para a França, não, nos atinge. Né? Bateu de testa com o Bolsonaro, o Macron, né? A gente tem que lembrar que sempre, desde o começo, o Macron bateu de testa com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não gosta, eu sou o Macron. Mas eu acho que é isso. Né? Hugo, diga lá, faça a sua análise aí desse resultado. Porque é o seguinte, pelo que eu estava vendo, o Mélenchon ficou a 1 ponto alguma coisa. Foi pouco. Não foi quase nada, mas eu acho que foi um resultado esperado, viu, gente? 400 mil pontos de distância da Le Pen, né? Não, mas assim, as pesquisas há 4 anos já indicavam que o Macron ia expandir um pouco a votação, a Le Pen também, e a gente teria um segundo turno mais disputado do que 2017, porque uma vez que o Macron chegou ao poder, ele não fez uma agenda neoliberal tanto quanto eu esperava, ele ficou no meio do caminho, mas confirmou as hipóteses que o eleitorado já colocava, então a França ficou meio tipo a Alemanha. A Alemanha é meio que um reloginho em matéria de opinião política. Na França as coisas não se alteraram muito ao longo do tempo. Então a gente está dentro do previsto. O que gerou um abalo nos prognósticos foi a guerra russo-ucraniana, que num primeiro momento Macron foi celebrado na França, ele cresceu, ia chegando próximo aos 30 pontos no primeiro turno, e num segundo momento ele começou a cair, porque ele começou a ser criticado pelos dois lados. A Marine Le Pen, que é uma política muito hábil, né, de extrema-direita, mas ela é uma inteligência política. Eu acho que, como o Pedrão colocou, é uma figura de extrema-direita como tudo isso que a gente tem no mundo. Mas eu acho que dentro dessa extrema-direita tem quem relinche, como o nosso capitão aqui, e tem quem, né, seja realmente perigoso. A Marine Le Pen é perigosa, como o Orbán é perigoso na Hungria. Eu sou das primeiras pessoas aqui no Brasil que olhei para a Hungria lá atrás, quando o Orbán ganhou. E o Orbán confirmou que eu via lá um sujeito extremamente inteligente, né? Um gênio do mal, tanto que está no poder há 12 anos. E se a Marine Le Pen entrar, ela não sai tão rápido. Ela foi muito hábil no seguinte, ela sempre apoiou o Putin, sempre apoiou... É isso que eu ia perguntar para vocês, essa ligação da Marine Le Pen com o Putin, né? Ela é meio curiosa, porque a Le Pen ela é anti-União Europeia, né? Então, ela é contra o neoliberalismo europeu pela direita. E aí, ela entende que o Putin é um aliado importante para isso. Olha o gato aqui, o Sussa. O gato aqui, foi. Mas ela sempre usou disso. E o Putin tinha todo o interesse em ter uma figura que tensionasse contra o que a França virou pós-Chirac, porque a gente tem de entender uma coisa que é muito pouco debatida, que é o pós-Chirac. O Chirac, ele é o último daqueles líderes franceses nacionalistas democráticos, que a gente tinha a versão de direita e a versão de esquerda disso daí. Pela oposição francesa à guerra do Iraque, os Estados Unidos começaram a incidir um pouco mais sobre a política francesa, e tanto a direita quanto a esquerda, junto com a burguesia francesa, e o que aconteceu de meados da década de 2000 para cá, é que tanto a centro-direita francesa quanto a centro-esquerda francesa deixaram de ser aquilo que a gente se acostumou a ver. Tanto que quando o Sarkozy, que nem era o candidato preferencial do Chirac, ganhou a eleição dos socialistas, o que ele faz é colocar a França na OTAN, coisa que tinha sido... revertendo a medida lá do final dos anos 60, que a França tomou uma postura autônoma, falou, a gente não vai ficar na OTAN, porque ficar na OTAN significa uma submissão total ao comando militar americano. O Sarkozy fez isso, mas a oposição não discordou. Tanto que o Hollande
Socialista ganhou do Sarkozy apertado e manteve a mesma medida. Nesse cômputo geral, de um esvaziamento da política francesa num tipo de neoliberalismo pró-americano, tanto à direita quanto à esquerda, a Le Pen foi crescendo. Por quê? Primeiro que ela pegou o discurso do pai dela... Por outro lado, né? Hã? E o Mélenchon por outro lado. Isso que o Hugo está falando, eu presenciei lá, é real. Houve o centro-esquerda, a social-democracia europeia, não só a francesa, acabou se entregando nos braços do neoliberalismo, essa que é a realidade, né? Quer dizer, ficou meio indistinta da centro-direita em termos concretos. Aí você vai, por exemplo, o crescimento da Le Pen em Bordeaux. Bordeaux é tradicionalmente uma região socialista, né? Mas por que cresceu? Porque, na realidade, quem durante um bom tempo ali, agora mudou um pouco com o Mélenchon, mas quem durante um bom tempo defendeu direitos sociais, direitos trabalhistas na França foi Le Pen. Né? A esquerda estava dividida entre um discurso identitário, que é correto, mas não pode ser o único, né? E um discurso, e o centro-esquerda pró-neoliberalismo, virou discurso de banqueiro. Então, o Hugo tem razão, acho que a centro-esquerda se enfraqueceu na Europa inteira e na França em especial. Veja a votação pífia que o PS teve agora, né? Por conta dessa... Se é para fazer política neoliberal, melhor votar nos neoliberais, né? Isso é evidente. Pois é. Menos de 2% teve o PS. E a abstenção alta, né, gente? Esse ponto aí da abstenção é bem preocupante, né? Porque se desenha isso aqui no Brasil também, está crescendo a abstenção, a gente tem que ir para cima desses votos de gente que não quer votar, né? O voto é voluntário também, né? Ela cresceu de 22 para 26 na França. É recorde. A maior abstenção da história. É. A maior foi naquela eleição que o Chirac ganhou do Jean-Marie Le Pen, porque a galera não foi votar, a esquerda se dividiu em trocentas candidaturas como agora, daí o Chirac foi para o segundo turno, todo mundo se surpreendeu que o Le Pen chegou, porque a turma do Jean-Marie Le Pen foi votar, porque eles são organizados, e aí o Chirac ganhou com 80%, foi uma goleada. Mas já na última eleição, a vitória do Macron foi muito mais apertada que a vitória do Chirac, foi 66-33, mais ou menos 2-1. Nessa eleição, desde 2018, as pesquisas eleitorais são unânimes em dizer que o segundo turno, que tendia a se repetir entre Macron e Marine Le Pen, ele seria muito mais disputado. Então, ele sempre variou num eixo de 55 a 45, com suas variâncias. Aí, começou a guerra russo-ucraniana, o Macron se favoreceu, parecia que ia dar um 60-40. Aí a maré começou a mudar e agora o negócio está bem equiparado. O Macron nunca perdeu a liderança no segundo turno em nenhuma pesquisa. As últimas que eu vi, ele seguia liderando, mas tem pesquisa falando de 51 a 49, tem pesquisa falando de 52 a 48. E do lado de lá, tem a coisa da esquerda, que o Mélenchon não foi capaz de unir a esquerda. Por exemplo, o Partido Comunista saiu separado dele, o Roussel. O Roussel, se tivesse apoiado ele, o Mélenchon, mesmo no voto a voto, teria conseguido chegar no segundo turno. Só que tem um ponto aí que o Partido Socialista... O Roussel teve 2,3%. Então... E a diferença foi de 1,1%. Então, foi uma coisa decisiva que o Mélenchon também não mostrou uma capacidade de conseguir reunir todo mundo. Se o Mélenchon, essa é a grande questão que essa esquerda na França tem, eles falam isso lá na universidade, que é o Mélenchon desenvolver a capacidade de negociação, de ampliar dentro da própria esquerda, que ele tem mesmo dificuldade. Muita gente... Mas Hugo, nem tudo é ruim, porque, veja, você teve uma queda da social-democracia, mas ela foi substituída por essa esquerda de Mélenchon, que é uma esquerda que não é propriamente revolucionária, como a turma fala, mas é uma esquerda mais à esquerda, vamos dizer assim, mais tipicamente socialista. Mais esquerda do que o PS, né? Porque o PS já deixa de ser de esquerda há algum tempo. Porque o que o Mélenchon defende hoje é o que a esquerda francesa defendia até Mitterrand. Ele é um pouco mais radical que o Mitterrand, mas não é tão diferente. É Estado social, autonomia da França sem sujeição aos Estados Unidos. E o Partido Socialista, do Jospin em diante, que foi primeiro-ministro, né? O Chirac foi obrigado a indicá-lo porque não tinha maioria parlamentar. O Jospin era um burocrata. Aí, depois do Jospin, o Partido Socialista caiu na vala comum do neoliberalismo. E o Macron, que vem do Partido Socialista,
é um banqueiro, ele queria puxar o Partido Socialista mais para o neoliberalismo. Aí o pessoal falou, pô, nem a gente aqui, né? E ele criou um movimento liberal personalista que une gente da centro-direita e da centro-esquerda. Em outras palavras, o Macron é a Marina Silva que deu certo. E ele está lá no poder. Só que quando ele chegou... É isso que aconteceu. Sacanagem com a Marina. Só que na França deu certo, por quê? Porque a Marine Le Pen, ela defende algo odioso e radical, por mais hábil que ela seja, porque a gente tem de reconhecer o talento dela, defender o que ela defende de uma maneira muito inteligente. Por exemplo, nessa campanha eleitoral, ela sempre foi contra a OTAN e favorável à Rússia. Quando começou a guerra na Ucrânia, ela tirou o time de campo. Então, tem, de fato, como o Pedrão colocou, tem muita gente aí que fala que o Zemmour é uma candidatura fachada para normalizar a Marine, porque o Zemmour começou a defender o Putin e a Marine ficou quieta. Ela condenou e começou a falar dos efeitos econômicos da guerra para o consumidor francês. Então, ela defendeu o não alinhamento da França por outro viés, muito mais inteligente, por isso que ela chegou no segundo turno. Então, a Marine ela é bem mais esperta do que parece, mas é difícil defender o que ela defende. E eu acho que o Mélenchon, lindo, maravilhoso, muitos amigos meus votaram nele, estavam aí torcendo por ele, eu também, né? Enfim, todos nós aqui, mas o Mélenchon ele padece desse defeito, que é muito aquela coisa, la République c'est moi, né? Querer encarnar também quando ele poderia ser um pouco mais Lula, né? E puxar um pessoal, porque no fim das contas, por conta de algumas animosidades lá na França, o Mélenchon acabou fazendo o quê? Com que o Partido Verde, o Partido Socialista, dessem um apoio pela negativa ao Macron e mantivessem a candidatura até o último momento para evitar que ele chegasse ao segundo turno. O que é uma loucura. Adoro lá a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, mas ela foi um irresponsável, porque permitir que a extrema-direita vá ao segundo turno é uma coisa contrária à humanidade, mas ela manteve a candidatura para evitar que ele chegasse ao segundo turno para ficar uma disputa de bem contra o mal no segundo turno. Sendo que é uma estupidez, porque o Mélenchon poderia, inclusive, ser menos votado que a Marine, a depender. Mas ele era o candidato a ser batido, né? A Marine Le Pen chega ao segundo turno, por quê? Porque o establishment político francês neoliberal se mobilizou para evitar ele e não ela. Tá? Ele não ela. Uma escolha muito difícil. Mélenchon e Macron. O que é que eu faço? Eu impeço que o Mélenchon chegue ao segundo turno. Essa foi a única razão que os bonitinhos lá do Partido Socialista e do Partido Verde mantiveram candidaturas que tiveram uma votação vergonhosa até os 45 do segundo tempo. E aí o Partido Comunista Francês, que não tem culpa nisso, mas foi arrogante. Foi uma loucura. Aí, no fim, parabéns. Le Pen está no segundo turno aí. E correndo o risco de ganhar. E correndo o risco de ganhar. Corre o risco de ganhar. Pela primeira vez em muito tempo. E abram o olho. A Le Pen ela é capaz de ganhar. E se ela ganhar, ela não vai sair do poder tão fácil. Mas ela vai criar uma conflituosidade da sociedade francesa que vai ser uma loucura. Porque o que ela fala em reverter os direitos da população não francesa étnica, que se tornou francesa porque são netos de pessoas que migraram para o país. Que horror! Os muçulmanos, que são uma parcela importante da população francesa, vai passar a ser perseguida. Ela coloca isso, não sei se ela vai levar a cabo totalmente, porque tem uma escala ali de discurso, mas em algum grau ela vai, né? Vai, com certeza. Ela é xenófoba mesmo. E essa noção de xenofobia ultra maluca, de que qualquer sujeito identificado com uma certa etnia, mesmo sendo francês, não deve ter os direitos do francês comum, ou seja, cidadão de segunda categoria. É um novo apartheid que ela propõe na França. É muito grave isso, gente. E é surpreendente uma mulher com propostas assim ter esse patamar, né? Como a gente está vivendo um momento ruim da sociedade global em geral, né? Parece que a experiência da Segunda Guerra não serviu para ninguém, né? Porque como é que pode, né? Eles estão propondo apartheid, no fundo é isso, quer dizer, você criar cidadãos de segunda categoria, os muçulmanos, seus descendentes, africanos, seus descendentes, etc. Mas aí resta o mistério, né? Se o Macron ganhar, o que é que vai ser o segundo governo dele? Porque se ela está forte assim, em grande medida, é pelo que o Macron... Ele vai fazer concessões. E um detalhe, o Macron ele não fez tudo.
que ele tinha prometido para o mercado financeiro. Ele fez pela metade, para também não se indispor. O segundo mandato do Macron tende a ser pior nesse aspecto neoliberal. E, a partir daí, a coisa na França pode caminhar para uma coisa não muito clara, de conflituosidade mesmo. Outra, que a reforma constitucional que o Chirac fez foi horrível, porque para acabar com a possibilidade de coabitação, né, de um Congresso hostil a um presidente, diferente de um presidente, eles fizeram uma coisa na França que é assim, eleição parlamentar, lá vai rolar 2 meses depois do segundo turno da presidencial, e ela é distrital pura em 2 turnos. Então, o partido do cara que ganhou a presidência tem uma super representação na Assembleia Nacional. Isso dá uma enorme governabilidade ao presidente, mas, ao mesmo tempo, joga o conflito social, não tira do parlamento e joga na rua. Por isso que a França é o país na Europa que tem mais manifestações. Não é por conta de cultura, né? Sempre tem alguém querendo explicar a coisa por algum tipo de naturalismo culturalista. Dizer, da natureza da cultura daquele povo. Não é. Isso tem muito a ver com a reforma que o Chirac fez, que foi uma reforma errada. Então, muito provavelmente, se o Macron ganhar, mesmo que por uma diferença ínfima, ele vai conseguir eleger uma maioria na Assembleia Nacional. E ele talvez entre com uma agenda neoliberal radical e vai gerar conflito na rua. E se você perder o controle da rua, você perde o controle de tudo. Então, ou a gente vai ter um governo de extrema-direita na França, ou um governo neoliberal que pode realmente perder o prumo das coisas, porque eu não sei se o Macron vai continuar nesse meio termo. Eu acho que tenderia a ser um governo mais à direita dele, ainda mais num momento em que a gente vê os Estados Unidos fraquejarem no sentido de perder qualquer racionalidade. Não estou dizendo do que a gente é contra ou a favor, mas quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê que aquilo dali está perdendo muito da racionalidade e da previsibilidade, e tem uma dificuldade de fazer uma troca geracional. Então, justo nesse momento que a França vai se colocar mais embaixo dos Estados Unidos, podia se colocar antes, vai se colocar justo agora nesse momento, então isso é muito complicado também. E a Le Pen, do outro lado, ela vai querer fraturar a União Europeia justo no momento que tem uma crise avassaladora, porque a liderança alemã se mostrou ineficaz em neutralizar o conflito no leste europeu, e vai ter uma crise ferrada, gente, crise econômica e crise de refugiados lá na Europa. Por mais que até a Le Pen seja favorável a receber os imigrantes, os refugiados ucranianos. Ela declarou isso na campanha. Mas, no segundo momento, vai dar problema também. Como é que você administra 4, 6 milhões de refugiados dentro da Europa? Né? Ainda mais ela prometendo o Estado Social para quem é francês étnico. Só para esses. Não vai caber os ucranianos nessa variável. Mesmo sendo branquinhos de olhos claros, né? Ela já falou que não. Então, como é que ela vai explicar isso? Quer dizer, vai poder tudo, só o francês e o ucraniano vai poder? Não. E vai criar uma conflituosidade, porque os muçulmanos são quase 10% da população francesa. Eu acho que tem um outro dado aqui, que assim, a vitória da Le Pen, falo de Le Pen, o Hugo usa Le Pen, né? Ele vai influenciar, vai animar a extrema-direita no mundo, e acho que coloca aqui uma gasolina no carrinho do Bolsonaro para as eleições, a despeito de ela ter feito aquele discurso, olha, o Bolsonaro é mais radical do que eu, tal. Cara, a extrema-direita vai vir com mais animada para a disputa eleitoral. Vai, né, Renato? A extrema-direita vai, inclusive, porque com o fracasso do governo Biden nos Estados Unidos, muito provavelmente os republicanos também vão retomar a maioria no Congresso no final do ano. A gente está a um dia de um anúncio que é muito importante, que é o anúncio da inflação nos Estados Unidos no mês passado. Todo mundo está sentindo os efeitos da inflação nos Estados Unidos na prática, mas o número tem aquele peso simbólico, né? Porque ele mostra ali, olha lá, você pode estar pagando muito mais caro na bomba de gasolina, mas só quando chega o número oficial fala, o governo está perdendo o controle da inflação. O Biden, eu tenho dito que ele tem perdido o controle, é um governo impopular, está usando de uma patriotada perigosa em vez de tentar resolver o conflito no leste europeu. Ele tem jogado querosene ali e, graças a isso, ele tem perdido o controle da economia. O que vai acontecer? Os republicanos podem voltar com tudo. Então, o que o Biden vai fazer? Vai criar uma guerra mundial aí para se manter a base da patriotada? Porque justo a patriotada que o Biden usa, que é um conflito com a Rússia,
é aquilo que faz os Estados Unidos perderem o controle da economia, porque aumenta o preço do barril de petróleo e aumenta a inflação na América. E aumenta a inflação aqui também, e aumenta a inflação no mundo inteiro. Então, é um momento perigoso que a gente achou que podia ter enterrado essa extrema-direita, mas a gente não enterrou, porque o trumpismo, e hoje o trumpismo controla o Partido Republicano, ele pode voltar com tudo. E se tiver a França para fazer uma tabelinha na Europa, inclusive a vitória da Le Pen vai ser muito importante para a extrema-direita americana voltar ao poder. E o pior é que, mesmo não tendo vitória da extrema-direita, a existência de uma extrema-direita forte no mundo, e é o que há hoje, leva todo o espectro político à direita. Porque o sujeito de centro tem que moderar, tem que ir mais à direita, o cara de esquerda tem que ir mais à direita, quer dizer, você acaba girando uma... que é o que a gente vive hoje, né? O compasso do mundo tá à direita, né? E isso não vai acabar enquanto houver essa extrema-direita forte. Nós temos que ou assumir a estratégia que a esquerda francesa tem adotado de crescer a esquerda para compensar um pouco o crescimento da direita. Por enquanto é isso que tem que fazer, mas acho que há uma tarefa maior que é desarticular esse circuito afetivo de extrema-direita, né? Quer dizer, acho que precisa desarticular isso aí. Tem umas coisas que deixam a gente boba, né? Outro dia eu peguei um Uber, que o rapaz ele era super anti-Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele dizia assim: as pessoas não vão presas no Brasil, a pessoa mata e não vai presa, principalmente essa coisa do assassinato, viu, Pedro, que também é fogo, né? A gente vê as pessoas matarem e não serem presas. Precisa ter, na minha opinião, a candidatura Lula precisaria ter uma proposta clara de segurança pública. Nós precisamos sair na esquerda desse... E não é só segurança pública não dizer, não, vamos desmilitarizar a PM, vamos garantir direitos humanos. Claro que isso tem que ser feito. Mas nós temos que ter propostas de combate ao crime organizado. No México, que é o país mais parecido conosco, são as duas grandes rotas da distribuição de cocaína no mundo, né? Brasil e México, há um problema hoje de soberania estatal. O Estado não consegue dominar certos territórios. No Rio de Janeiro, eu vi outro dia um índice, entre organizações criminosas e milícias, mais de 90% do território lá é dominado por essas organizações. Então nós temos um problema que é de soberania estatal. E no curto prazo, você tem que, obviamente, ter medidas de médio prazo, reduzir o direito penal apenas aos crimes violentos, vamos dizer, acabar com esse negócio de combate às drogas, de guerra às drogas, que foi uma ilusão norte-americana que nós compramos e criamos violência, inclusive desenvolvemos o crime organizado no Brasil. Em vez de resultar no fim das drogas, desenvolveu o crime organizado no Brasil, essa guerra, né? Ou seja, nós temos que ter esse tipo de medida, mas nós temos que ter medidas de curto prazo de combate. Melhorar a estrutura de inteligência das polícias, melhorar a remuneração, equipar melhor e combater mesmo, não tem outro jeito. Nós temos que garantir a soberania do Estado, limpar a polícia dessas milícias, né? Então, tudo isso são medidas que a gente tem que assumir na esquerda e começar o debate disso, um debate verdadeiro de segurança pública. Né? Muito bem. A segurança pública, ela tem que ser no governo federal um tema transversal tanto quanto os direitos humanos. Os direitos humanos é um tema transversal. Você tem lá o Ministério de Direitos Humanos, mas deve percorrer todas as pastas. Segurança pública também. Deve ser um tema transversal, deve percorrer todas as atividades governamentais. Gente, eu tenho que ir, eu agradeço muito. Eu queria agradecer também, Pedro. A gente está chegando obrigada.